Exatamente sobre esse assunto que começamos agora o terceiro bloco, gente. Foi sancionada pelo presidente Lula a Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural, uma medida que busca garantir direitos, oportunidades e também o futuro dos jovens no campo. E para entender os impactos dessa nova política, a gente recebe agora o autor do texto, deputado Zé Silva, que já está aqui ao vivo com a gente. Deputado, bem-vindo ao Agromanhã. Bom dia, um prazer falar com você. Um dia histórico foi ontem, né, para nós do campo, do agro, o pessoal da roça, viu, Walter? Ai, que coisa boa, né? O Zé Silva sempre defende. Você foi o quê Você foi da Emater? Você foi extensionista? Como é que foi isso, assim? Andava pelo campo? Como é que era? Olha, ô, Walter, na verdade eu nasci na beira do Rio Paranaíba, divisa com o Mato Grosso do Sul, fiquei na roça parte da juventude, fiz agronomia e fiquei na Emater 30 e tantos anos. Como diz a música sertaneja, cada palmo dessa Minas Gerais, na roça, eu conheço bem, graças a Deus. E o que sempre me incomodou muito essa trajetória minha, de quem ficou na roça parte da juventude, foi exatamente que a roça, a gente sempre, o campo fica só com o que sobra, né? A juventude, com o sonho, achando que só ir para a cidade média, para a cidade grande, vai realizar a sonho, e isso não acontece na maioria das vezes. Por isso que o Brasil vive esse caos urbano, as cidades inchadas, ao invés de crescerem. E por isso a minha luta, né, com tantos outros deputados e políticos, para que o jovem tenha a oportunidade de escolher de ficar no campo, ficar com qualidade. Para você ter uma ideia, as pessoas vou fixar o homem no campo. Fixar é poste, construção. As pessoas criam oportunidade. Por isso eu fiquei assim, muito feliz dessa luta toda de aprovar essa Política Nacional de Juventude Rural. Ou seja, antes tarde do que nunca chegar, né? Mais tarde. É ótimo você ter falado antes, tarde. Vamos mostrar aqui para quem está nos assistindo como é antes e como vai ficar agora. O que que mudou? O Monterno, o que vai mudar é o seguinte: se a gente faz um financiamento do crédito rural, o jovem, e nessa política, vamos deixar claro, é de 15 a 29 anos para estar em sintonia com o Estatuto da Juventude, que às vezes cria uma série de leis e uma maneira não funciona. Então, de 15 a 29 anos, a gente, agora, a partir de agora, tem que ter prioridade para os jovens para acessar o crédito rural. Se for fazer o crédito fundiário, que é uma maneira que, em vez de invadir terra, invadir propriedade, comprar a propriedade para um jovem, para uma pessoa que tem o sonho da terra própria, o jovem também passa a ter prioridade. No financiamento, como eu disse, do Pronaf, colocando também habitação, porque vocês imaginam, eu falei que a roça com o que sobra, você tem conjunto habitacional na cidade. Quando chegou a internet, primeiro na cidade, calçamento e asfalto na cidade, clube para encontrar, divertir, dançar, encontrar os jovens, né, e se casarem, primeiro na cidade. Então, é, também prioridade nos projetos habitacionais para a juventude. Na comercialização, por os programas do governo, como o PAA, o PENAI, que é da alimentação escolar, o PA que o governo compra, que as cidades pequenas às vezes produzem bastante, não tem para quem vender, também dá prioridade para a juventude. Então, quando nós formos aprovar o orçamento no Congresso Nacional, espero que não aprovar atrasado igual foi esse ano, né? Aprovar, nós vamos ser obrigados a priorizar uma parte dos recursos para atender a juventude do campo. Então, o antes não tinha, passamos a ter prioridade. Deputado, e a educação, né? Para ter uma formação. Ah, nossa, muito bem lembrado, né? Eu disse que nós ficamos com as políticas, ficamos com o que sobra, né? Eu me coloco o meu exemplo, que eu fui para a escola com 9 anos, registrado aos 11 anos de idade, e se eu não tivesse estudado, possivelmente eu não teria a oportunidade de fazer agronomia, e de poder ajudar tantas pessoas hoje. Mas o que acontece? Também é priorizado um programa de educação no campo. E esse programa de educação no campo também, com a vocação rural. E qual que é a vocação rural? É a metodologia, gente do estudo. Eu fiz agronomia, eu saí de uma cidade pequena, fui para a Federal de Goiás e fiquei o tempo todo. Agora, com essa Política Nacional da Juventude, priorizando a pedagogia da alternância. O que é essa pedagogia? O jovem, ele fica um período, geralmente 2 semanas na escola, depois
ele volta na propriedade onde o pai trabalha ou a propriedade da agricultura do próprio pai e fica 15 dias, ou seja, ele faz a ciência vivendo com a prática. Então, também é prioridade da Política Nacional de Juventude Rural, programa de educação para os jovens do campo, que até então, antigamente, viu, Walter, a gente chamava de a lei do boi, quando priorizava os cursos de ciências agrárias para agronomia, veterinária, que são essas áreas, engenharia florestal, achava que estava errado. Não, eu acho que está correto. Os jovens do campo, você vê, eu sempre citei esse exemplo. Eu levantava cedo, ia para o curral ajudar a tirar leite, depois passava em casa, às vezes tomava um banho quando dava tempo. Quando eu chegava na escola, o meu sapato, naquela época era o quichute, não era um tênis, o meu estava sujo ali do aruvai das vacas, é onde as vacas estavam, do pasto, então eu chegava, eu ficava diferente dos outros jovens. Então, por isso o jovem da cidade não, ele sai da casa dele, 2, 3 ou 5 quarteirões, ou onde logo ele está na escola. Então, o jovem do campo precisa ter prioridade também nos cursos, especialmente com vocação para o agro. Então, lá também nós conseguimos, depois de fazer muitas reuniões, escutar tantas juventudes do campo, as organizações do agro, colocar essa prioridade também da educação para os jovens do campo. Deputado Zé, e aí a questão da... você falou uma coisa aí, Uruvai, essa coisa toda, as palavras bonitas aí do nosso linguajar da roça e a importância que tinha o extensionista, né, o técnico rural, que chegava nas fazendas e a gente aprendia, né? Já recebia ele com uma leitoazinha, com um franguinho ao molho. Então, tudo isso levava conhecimento e sabor para a vida das pessoas. Eu sinto que, você falou o negócio aí, as cidades estão inchando, o chamado êxodo rural, mas a gente percebe também um movimento agora, um pouco ao contrário, de as pessoas buscando também cidades menores para poder crescer. A força do agro, né? Porque é onde está se gerando emprego, tem renda ainda. Então, talvez essa questão da sucessão que você falou no começo, seja o projeto faça isso, não é fixar como um poste no campo, mas interagir melhor cidade e campo para que o produtor, o filho do produtor, consiga tirar o sustento dessa propriedade, não é verdade? Na verdade, o que acontece quando eu falei das cidades em charco, qual que é a lógica cruel? O jovem saía do campo, sai ainda, e para a grande cidade, sai o casal, sai o pai e os filhos. Chega lá, por ter estudado menos, a mãe vai para um trabalho geralmente doméstico, não é nenhum demérito fazer isso, mas ganha menos, e o pai geralmente vai para outra atividade. Como não tem escola em tempo integral, não tem creche para essas crianças serem acolhidas, grande parte da nossa juventude vai para o mundo das drogas, o mundo da violência. Então, a maneira de barrar isso é o que você disse. Nós temos esse incentivo de acesso à terra, do financiamento, de ter clube no meio rural, praticar esportes, ter habitação, para o cara não ter que morar num barraco, debaixo de um rancho lá. Então, esse conjunto, isso permite essa permanência de escolher ficar no campo. Aqueles que saíram, colocaram os sonhos na bagagem, foram para a cidade grande, e viu que o sonho realmente não era o que ele estava, não se realizaram, está tendo uma volta e uma volta qualificada. Nós já conversamos muito aí no AgroMais, falando da lei do queijo artesanal. Então, quando eu cheguei em Belo Horizonte, cheguei no aeroporto, o queijo que recebeu o primeiro selo, com a lei do selo queijo artesanal, ele era vendido por R$ 45,00, um queijo de 1 quilo. Hoje, ele com 250 gramas, você dividiu ele em 4, custa R$ 266,00. Ou seja, agregou valor. Quem faz esse queijo, e eu vou estar no dia 8 de agosto agora em Araguari, entregando mais um selo para um produtor, são jovens que saíram, fez essa volta qualificada, resgatou ali as tradições dos pais, que já estão já 70, mais de 70 anos, e eles voltaram e estão produzindo os mesmos produtos que os pais produziam, porém, com essa agregação do conhecimento do extensionista, que você disse que chega lá, é o extensionista da Emater, da Empaer no Mato Grosso, cada estado tem o extensionista, ou do Sistema S, que chegou e levou uma maneira de valorizar esse saber, esse conhecimento que foi passando de pai para filho, dos avós, e isso tem valor no mercado. Não é um valor só do peso ali do leite com o sal que formou o queijo, mas é o valor
ali daquela história, daquela tradição. Então, essa volta qualificada, há inclusive um estudo da Universidade de Campinas que fala que em torno de 3% da população do campo, já que nós temos só 15% da população brasileira hoje no campo, são oriundos dessa volta qualificada. E essa volta qualificada é dessa força do nosso agro, do agro, porque quando chega na gôndola do supermercado, independente se é agricultura familiar ou de grande porte, é tudo agro. Então, a força do agro que é a pauta mais positiva e importante do nosso país. É isso, deputado. Obrigada pela participação, pela disponibilidade de estar aqui um pouquinho com a gente, viu? E parabéns pela aprovação da lei. Eu que agradeço a oportunidade de poder mostrar para o Brasil essa conquista. Enquanto o Brasil fica brigando aí, A com B, B com C e C com D, nós estamos mostrando que é possível fazer leis para cuidar do nosso agro. É isso mesmo. Obrigado, Zé. Um abraço.